Olá, eu sou o Zé Rodolfo Bernardoni e esse é o podcast Dinheiro na Conta. Se você está nos acompanhando no Spotify, basta seguir o podcast Dinheiro na Conta. Agora, se você está nos acompanhando no YouTube, lembra de seguir o canal @outcast.capital e também ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Bom, eu vou conversar agora com o Davi Lemos. Ele é sócio e CEO no Brasil da Supernature. Davi, obrigado pela disponibilidade, obrigado pela presença. Eu estou bem animado, acho que mais do que animado, curioso para saber, porque a gente já gravou, se não me engano, mais de 25 episódios aqui do podcast Dinheiro na Conta, mas em nenhum deles a gente mencionou Web3, cripto ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu provavelmente hoje não vou falar nada, vou perguntar muita coisa e quero aprender, né? A gente vai falar sobre oportunidades de financiamento no universo Web3. Super obrigado aí pela tua disponibilidade. Prazer é meu, Zé. Animado para estar aqui. Assuntos que eu gosto muito de falar. Show de bola. Vamos lá. Podemos começar, se puder contar um pouco da tua história pessoal e profissional até a Supernature e o que você está fazendo hoje, alguns casos aí que eu sei que você tem para contar de financiamento em diversos sentidos nesse universo Web3. Legal. Vamos lá. Acho que tem duas histórias ou narrativas, assim. Uma acho que é a minha história profissional como um todo e acho que, para o nosso contexto da conversa de hoje, a outra é a narrativa dentro desse mundo de cripto Web3 aí, que acho que vai ser relevante. Eu sou de São Paulo, mas fiz faculdade nos Estados Unidos, então estudei ciência da computação e psicologia em Yale. Depois, durante a faculdade, me envolvi com um monte de coisa diferente. Estagiei na FAO, né? Você falou que trabalha com comida, Sim. Então tive uma experiência lá bem interessante. Que me fez nunca mais querer trabalhar em nada de ONU ou burocracias multilaterais. Mas, enfim, estagiei com um monte de coisa que você pode imaginar aí. Acabei empreendendo lá nos Estados Unidos, em cripto, em non-profit também. Uhum. Então, a gente criou uma moeda de voluntariado, depois eu explico direito. Acabei indo morar na China depois, fazer um mestrado lá em sociologia, que foi cortado pela pandemia aí no meio. Meio da pandemia. Assim, e aí não quis fazer aula online, né? Ainda mais com fuso horário de 3 horas de diferença, voltei pro Brasil. Você tava lá quando a Cara, pandemia eu tava prestes a ir pra lá, assim. Uau. Eu tava lá em dezembro de 2019, aí eu tinha voltado pros Estados Unidos e eu ia voltar pra lá. Nossa. E aí, cara, aborta os planos, muda tudo, volta pro Brasil e reconstrói a vida aqui. Uhum. E aí comecei a trabalhar com educação aqui, tive um grande insight estudando ciência da complexidade durante a pandemia, que precisamos ajudar as pessoas a pensar de forma mais complexa. E vamos fazer isso através da educação. Uhum. Então, assumi essa cadeira como head de cultura numa startup de educação. Depois, virei head de RH como um todo, peguei a parte de impacto lá também. E aí, fiquei lá por 2 anos e meio e saí para começar meu próprio projeto, que chama Relab. Então, o Laboratório de Organizações Regenerativas, né? Eu vivi, de certa forma, nessa startup o crunch do mercado, aí, a queda dos valuations dos VCs em 2021 e tudo que isso acarretou dentro de uma organização, de pressão e quebra de expectativa e tudo isso. E Não consegui levantar a próxima rodada. Muito. Aconteceu? Demais, assim. E as consequências disso dentro do negócio, né? Em termos de relação e expectativa e objetivo e promessas e o trauma das pessoas, né? De certa forma. E eu, como head de RH, imagina, sustentando o campo ali, demissão em massa, assim, aqui corta X pessoas desse time, X daquele. E eu tentando sustentar o campo de, cara, estamos aqui para mudar a educação do Brasil, para transformar o país, enquanto era tiro, porrada e bomba, né? Então, eu passei por essa experiência, vendo muita coisa ali dentro, entendendo como se organizavam, né, as regras do jogo em termos de investidores, tomada de decisão, founders, executivos, colaboradores, clientes, né, onde a corda fica mais curta primeiro, quem acaba pagando os preços. Quem acaba pagando primeiro? O colaborador, com certeza. 100% das vezes. Assim, dá mais trabalho pro cara, tira uma pessoa do time, dobra a função do cara.
Vamos fechar a conta de um jeito. É primeiro o colaborador. Uhum. Depois é o cliente. Depois é o founder. Por último é o investidor. Uau. É. Cara, eu acho isso que você acabou de falar muito significativo, muito relevante, inclusive, para todo mundo. E eu falo todo mundo, todos nós, né? Cara, é uma questão de ecossistema da gente realmente repensar essa coisa toda. Porque se, de um lado, num momento de euforia, né, de capital sem barreiras ou de muita facilidade, ninguém pensa muito nessas coisas, né? Então, cara, na euforia, tá todo mundo na euforia. O founder, o investidor, e aí, né, teorizando um pouquinho aqui, né, porque eu acho que isso que você acabou de falar é muito forte, né? Então, é uma cadeia de valor inteira que envolve diferentes atores e eu acho muito importante, apesar da história que se conta muitas vezes, mas é cada ator entender o seu papel, entender a sua força, entender o quão forte é aquele elo, né? Então, eu acho muito emblemático você falar que, putz, beleza, no momento de euforia, legal, tem vaga para todo mundo, sonho, propósito, tudo, só que no momento de crise cíclico, a economia cíclica, beleza, provavelmente pessoas, na tua opinião, e eu tendo a concordar, é o elo mais fraco. Com certeza, com certeza. E é um problema, acho que você usou a palavra certa, é sistêmico, é estrutural. Né? Porque essa hierarquia de poder e de direitos e privilégios, ela tá encalcada no nosso direito, cara. Tá nos precedentes jurídicos de governança corporativa. Tá no direito civil, né? Tá nos contratos de acionista, tá nos acordos de sócio, tá na CLT, né? Tá ali, né? Tá tudo lá descrito. Se você consegue interpretar ele direito e ler, tá muito claro. É uma hierarquia muito clara que o capital financeiro ele tem prevalência e preferência sobre o capital humano. Tanto que uma coisa é capital, outra coisa é recurso, né? Assim, vai ser usado para gerar capital, né? Então, tá lá. É uma coisa estrutural, assim. Tanto que depois eu comecei esse projeto, né, o Relab, para começar a desenhar e imaginar o que seriam outras possibilidades de estruturas jurídicas de capital. Eu falei assim, cara, não é possível, porque assim, no final do meu processo eu fui falar com pessoas lá na empresa, outros mentores meus que falaram assim, cara, se você vai sair, no final eu me demiti, né? Eu falei, cara, eu não vim aqui para fazer isso, não acredito mais que a gente está fazendo aquilo que eu vim fazer. Então, a forma com que eu acho que eu posso melhor servir o meu propósito pessoal de transformação da sociedade não é mais dentro desse espaço, é em outro. Na verdade, é saindo desse espaço que eu vou dar espaço para ele transformar. Né? Eu vou dar a capacidade dele se transformar. Mas eu conversei com várias pessoas lá na empresa e fora e falei assim, cara, se você vai sair para isso, não saia. Porque a próxima empresa que você for, que vai ter isso, você vai passar pela mesma coisa. Mesma coisa. Ele falou assim, cara, fica... que você vai amadurecer, this is business. E eu ouvindo isso, cara, só me veio uma voz assim, cara, if this is business, a gente tem que mudar tudo, cara. Tá tudo errado. Que ano que era isso? Isso foi 2022. 2022. Cara, porque assim, a quantidade de trauma, a quantidade de dor que eu vi os meus colaboradores passarem na época, gente assim, que foi tomar medicação, gente que começou a entrar em depressão, que teve pensamento suicida, gente que eu via que estava adoecendo, que estava ficando gordo ou magro, que estava, sabe... Não era normal, estava adoecendo mesmo, por conta desse processo de pressão, expectativa e traição mesmo, né? Porque, ainda mais eu era o cara que ia lá e gritava, assim, cara, a gente tá mudando o Brasil, e, pô, educação é o sonho, e inspirava a galera. E depois eu vendi esse sonho, e depois virou uma coisa totalmente diferente, e eu me senti impotente nesse processo, sabe? Então foi muito duro ver e viver tudo isso, mas também foi muito importante para falar, cara, então o problema tá ali, né? Então a gente precisa trabalhar isso. Então o Relab nasceu justamente para estudar quais são as estruturas diferentes, né? E não é possível que não haja outras coisas. Então foi muito estudar essa coisa de cooperativismo,
Fui muito para o mundo Web3 também, estudar essa questão das DAOs, que estava muito emergente ali na época. Muitos outros pensadores na ponta da sustentabilidade, dessa coisa de regeneração. Por isso que a gente mesmo escolheu esse nome de organizações regenerativas, né, como um paradigma regenerativo. Para ver, cara, não é possível que não tenham alternativas viáveis, né? Porque eu via, assim, a necessidade de empreendedores que precisam de capital para entrar em mercados que são hiper competitivos. Não tem como o cara ir bootstrapped para certas coisas, não tem como o cara escalar competindo com caras grandes em certos mercados, ele precisa de capital. Mas não é possível que a única forma de captar dinheiro seja essa que torne o próprio founder um refém dos investidores e que um pacto entre o founder e seus funcionários também seja um pacto de abuso de poder, né? Possivelmente, não dizendo que todos vão ser assim, mas que abre uma brecha, muitas vezes normalizada, de abuso de poder, né? E que deixa as pessoas possivelmente doentes também, né? Que impede o desenvolvimento psicológico delas, né? Ao longo do tempo. Inclusive, o livro é sobre isso também. Super. Então, eu fui pesquisar muito disso, né? O WeLab nasceu dessa curiosidade, dessa experiência, dessa dor própria que eu vivi. E aí foram 2 anos de pesquisa e design e entrevista, e tradução, e experimentação. Então, trabalhando muito com advogados. Hoje de manhã numa reunião na OAB, que teve um encontro para falar sobre negócios de impacto. Então, uma rede ampla aí de advogados estão pensando, né? Eu brinco, os advogados revolucionários. É o tipo mais raro de advogado que existe. Eu fui falar lá porque a gente precisa pensar nessas estruturas. Novos acordos, novos contratos, novos modelos de compensation. E foi dessas experimentações que um dos meus clientes ao longo desses anos com o WeLab foi a Supernature. Ah, olha só. Então eu encontrei o fundador da Supernature, que na verdade eu já tinha conhecido ele antes, 5 anos atrás, e aí eu reencontrei ele num evento, começamos a conversar, fazia super sentido. E é uma empresa americana? É uma empresa americana. Tá. E aí me contratou para fazer o trabalho lá de redesenho organizacional, reposicionamento estratégico. Foi muito bom o processo para os dois lados. O que a Supernature faz? A Supernature é uma designer de ambientes urbanos ecológicos. Então, a gente desenha, faz o concept design desde projetos imobiliários, com um viés ecológico mesmo, mais que sustentável. Assim, a gente fala que é com toda a vida, né, no centro do planejamento. Então, tem toda essa teoria aí do life-centric design, a teoria biocêntrica. Então, é ecológico mesmo, produtos imobiliários e expansão urbana. Então, a gente trabalha muito com terrenistas e imobiliárias, empreiteiros, né, que querem fazer projetos larga escala, para usar as nossas ferramentas ecológicas para fazer o master plan, tudo isso, e com cidades, né, que estão pensando em expansão ecológica, esse bairro, essa moradia social que a gente precisa fazer e como a gente expande isso considerando a natureza além dos seres humanos só, né? Uau. É um trabalho fantástico. Agora é fácil para eu falar também, não, um trabalho fantástico que a gente faz. Mas o pessoal é muito, muito bom mesmo. E aí esse projeto de consultoria virou um projeto de 6 meses que virou um convite para entrar como sócio e expandir a gente para o Brasil. E agora está tocando no Brasil. Tocando tudo no Brasil. Então estamos abrindo portas aí para projetos no Brasil inteiro, mas principalmente lá no Ceará, onde eu moro. Cara, que legal. Antes de mais nada, parabéns pela jornada. Eu acho que essa tua lucidez, né? Você vê que muitas vezes algumas experiências acontecem, o nosso caminho ele parece aleatório, ele parece randômico, de fato talvez seja, mas as coisas vão se conectando por alguma razão, que a gente vai conhecer lá na frente. E essa visão, né, cara, é muito lúcida. Acho que isso que você trouxe da fragilidade das pessoas num ambiente que, né, realmente founders precisam de capital. A minha tese aqui na Outcast é que se é tech ou se não é tech, se é early stage, se é late stage, sempre há necessidade de capital para crescimento. Então, se o capital vai vir de uma fonte ou da outra, é outro papo. Mas, cara, para você crescer, nem que seja assim, com o meu lucro eu vou reinvestir e eu vou crescer. Então, assim, é uma necessidade constante. Por consequência, o assunto, eu gosto de chamar de disciplina de fundraising, eu acho que é um dos 4 pilares básicos da rotina de um founder. Desenvolvimento de produto, vendas, pessoas e fundraising. E aí eu queria fazer a conexão, porque eu estou super curioso, eu queria que você contasse todas essas coisas aqui que a gente estava conversando antes. Cara, dá uma luz, sei lá, vamos criar um
primeiro mapa aqui de alternativas ou oportunidades de financiamento nesse universo Web3? Vou fazer só um comentário antes, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante falar, que eu até mencionei. Eu concordo 100% com a sua tese do fundraising, é essencial para qualquer empreendedor. Mas acho que é importante trazer uma perspectiva que existem muitas formas de capital além do capital financeiro. E uma coisa que talvez os empreendedores, especialmente de primeira viagem, não entendam, sejam essas outras oportunidades de fundraising de outras formas de capital, né? Ou de cultivar o capital de outras formas. Uma delas que eu acho que é essencial para qualquer empreendedor é o capital social. É as suas relações, né? Com quem você se relaciona, quem são os seus contatos, qual é a sua rede de confiança, quem confia em você e em quem você confia, que pode fazer uma apresentação, que pode colocar você na frente de uma pessoa, o seu deck na frente de uma pessoa, ou isso faz total diferença. E o capital social também é uma questão de branding pessoal, de certa forma, né? Como você é percebido pelos outros, ainda mais numa sociedade digital como a nossa. Super. O seu personal branding é essencial, né? Para as pessoas terem confiança em você ou não, né? Você falou que antes de eu vir aqui hoje, você entrou no meu LinkedIn, você viu lá, pô, cara, fez isso aqui, tal. Então, tem um capital social lá que dá uma certa credibilidade. Então, para mim, essa é uma coisa. A outra coisa é o capital humano. Então, a gente falou da relação com os colaboradores, né? Para qualquer organização, e eu acho que tem vários gurus aí do empreendedorismo que falam isso, cara, contrate as melhores pessoas possíveis. Isso faz 100% a diferença. Independente, assim, do resto, isso é uma variável que nunca vai mudar. Independente do resto, nunca vai mudar. E, então, cuidar do seu capital humano e ajudar a desenvolver ele, né? Ou seja, o desenvolvimento dos seus colaboradores, do seu time, dos seus executivos e até dos seus co-founders, né? É muito importante. Então, você conseguir fazer uma conversão adequada também de, eu tenho um budget aqui para esse ano. Quanto disso eu vou estar colocando à disposição do desenvolvimento pessoal e profissional dos meus times? Isso é uma forma de alavancagem que acho que tem muito empreendedor de primeira viagem que fala assim, essa parada de desenvolvimento profissional aí é... Balela. Balela, cara. Não tem nada aí, tem que trabalhar mesmo. Cara, é uma visão muito curto-prazista, né? E acho que também tem no outro lado, que é assim, não, vai fazer um curso disso, daquilo, mas não tem nenhuma aplicabilidade. Acho que tem uma forma estratégica de alta alavancagem, de você conseguir dar possibilidades e caminhos para o desenvolvimento do capital humano, de uma forma extremamente relevante, aplicável e estratégica a longo prazo também. Que vá criar condições para as pessoas do seu time hoje, que você já tem uma confiança, que tem potencial de crescimento, possam ir crescendo junto com a sua organização. Porque uma coisa que eu vi como head de RH também foi isso. A organização vai crescendo, ou o cara cresce junto, ou o sapato fica muito grande pro pé dele. E aí, consequentemente... Aí você vai trazer um cara de fora. Beleza. Quanto maior a posição, mais tempo vai demorar pro cara chegar na altitude de cruzeiro. Sim, 6 meses, talvez um cara de tech chegue em 6 meses, mas assim, um cara que... com sorte ainda. Com sorte. Mas eu já vi gente que assim, demorou 1 ano pro cara, então agora eu tô confiante, eu entendi, eu tenho minhas relações, consigo navegar, entendi o business como um todo, porque assim, tem muita coisa que a gente não tem documentação, ainda mais startup que tá crescendo rápido, de founder de primeira viagem, não documenta nada. Né? Então o cara que depois vai descobrindo coisa ao longo de um ano inteiro, assim, eu tô lá na Supernet nesse processo, assim, todo dia o Dor, que é o fundador, ele diz assim, eu não acredito que você não sabe sobre isso. Eu falei, cara, assim, tô no processo aí, né? Estamos ali 9 meses já, mas assim, vamos descobrindo. Então, só para dizer que concordo 100%, fundraising de capital financeiro é essencial, mas o capital social e o capital humano, principalmente, não podem ser menosprezados nessa jornada do empreendedor, né? Muito bem, mas e aí? Vamos lá, para o Web3. Como é que a gente acessa fundos ou recursos em Web3? Sim. Vamos lá, acho que tem 2 coisas, né? Uma são protocolos ou produtos, né? Camadas de tecnologia de cripto, e a outra são comunidades, né? Então, vamos fazer essa distinção. Uma seria, por exemplo, na rede Ethereum de blockchain, você tem as camadas 2, né? As chamadas L2. Então, 2 delas, por exemplo, são a Arbitrum e a Optimism. São 2. Essas são camadas inteiras, são redes onde eles processam transações, que eles têm um fundo disponível, né? Eles fizeram um fundraising com investidores e tal, e eles têm fundos disponíveis para
tanto investir quanto dar, né, bolsas para desenvolvedores construírem produtos nas suas camadas, né? Talvez eu te faça algumas perguntas bem básicas. Eu sou praticamente leigo no assunto. Beleza. Super curioso, mas não sei praticamente nada. E eu tenho certeza que uma boa parcela de quem vai nos escutar, vai nos assistir também. Então, quando você diz assim que essas camadas ou essas comunidades elas têm recursos, isso vem da criação de novas moedas, por exemplo, ou não? Então vamos começar do começo. Tá bom. Né? Então eu vou falar especificamente da Ethereum aqui, mas se aplica para outros ecossistemas. Certo. A Ethereum é uma camada de transações. Ok. Como se fosse um banco de dados global, descentralizado. Então você tem vários computadores aí ao redor que estão processando essas transações e elas ficam registradas numa chain, numa lista de transações que estão acontecendo. Todas elas têm que ser pagas para entrar. Isso tem essa relação do econômico. Então, se eu hoje em dia quiser fazer uma transação, pode ser que eu pague, sei lá, $5 para fazer uma transação e ela entrar na lista global, nesse banco de dados. Tem um custo. $5, se pensar, não é muito, mas assim, você criar um aplicativo onde todas as interações custam $5, você tá fudido. Ou seja, em cima da rede Ethereum foram criadas essas chamadas camada 2. O que elas fazem? Elas processam as camadas fora da rede Ethereum, as transações fora da rede Ethereum, numa blockchain privada, basicamente, e aí elas pegam o recibo dessas transações, comprimem isso tudo e colocam na rede Ethereum. Então, com $5, ao invés de você pagar uma transação, você consegue cobrir o custo de 100. Então, a sua transação vai custar 5 centavos ao invés de $5. Porque esse cara tá pegando um monte, fazendo um package, né, de transações e comprimindo e colocando lá. Tá bom. E ele fica com uma porcentagem disso. Então, essa camada 2, a Arbitrum, por exemplo, eles levantaram dinheiro de investidores, né? Então, você tem muito dinheiro de venture capital já no cripto, assim. Então, fundos de venture capital tradicionais, entre aspas, financiando a criação desses produtos, dessas tecnologias. Olha só. Porque o business model dos caras é muito bom, né? Então, você pensa, os caras estão fazendo esse processo de transação e tal, eles ficam com, sei lá, 1%, 2% do valor que você paga. E aí, eles publicam as suas transações na rede Ethereum principal descentralizada. Então, com a possibilidade de crescimento do cripto ao longo dos próximos anos, esses caras têm um business enorme na mão deles. Né? Então, virtualmente infinito, talvez. Infinito. Então, assim, muito dinheiro, muito venture capital. Assim, acho que esses caras levantaram da Arbitrum mais de $200 milhões já. É bizarro. Posso estar errado. Mas eles têm esse dinheiro. E para a rede deles, obviamente, para o business model deles ser bom, eles têm que ter, de fato, pessoas usando a rede deles. Só que a rede Arbitrum é só isso, é um banco de dados. Você precisa que alguém construa um aplicativo que use o seu banco de dados. Então, o que eles fazem? Eles criam esses sistemas de incentivo, esses programas de incentivo, e basicamente falam assim, Zé, você é um desenvolvedor de software? Eu estou colocando aqui $5 milhões ao longo dos próximos 2 anos para qualquer desenvolvedor de software que queira criar um aplicativo, que tem uma ideia de um aplicativo, ao invés de você fazer isso na rede Optimism, vem fazer na Arbitrum. Na nossa... Que eu te dou aqui, me pede $X mil, eu vou ver se eu te dou. Te dou, não é um investimento, eu te dou. Equity free. Equity free, tá aqui dinheiro para você construir o meu produto. Não tem revenue share, não tem nada. Zero. É aqui, vem construir a sua parada na minha rede. Porque é um mercado competitivo, ou seja, hoje em dia você tem mais de 10 dessas Layer 2 só no Ethereum. Então tem um mercado muito competitivo. A Arbitrum e a Optimism são as duas principais. E elas têm muito dinheiro captado, ou seja, para elas é um CAC. Sim. Eles estão investindo para a criação de aplicativos e esses aplicativos vão trazer... É o investimento em P&D dos caras, é isso para formar a comunidade e trazer as mentes mais brilhantes do mundo, desenvolvendo de acordo com o modelo de negócio que eles têm. Exato. É mais um CAC mesmo, eu acho, entendeu? Assim, ele está investindo para trazer usuário. Tá, então quer dizer, na prática, se eu sou um desenvolvedor de software ou qualquer coisa que seja, e eu tenho uma ideia inovadora, eu tenho um conceito aqui que eu venho e tal. Quer dizer que existem fontes hoje já que eu posso entrar e de repente financiar uma parte dessa pesquisa. Eu preciso ter um business rodando, pode ser uma ideia, pode ser... Depende. O que é? Depende. Tá bom? Mas assim, hoje em dia, se você for... Eu fiz esse trabalho em fevereiro para um projeto que eu tava. Tem dezenas de milhões de dólares disponíveis neste momento
para desenvolvedores de software e empreendedores de produto digital que queiram e que possam fazer os seus produtos rodarem alguma parte deles em cripto. Não precisa ser totalmente. Não precisa ser totalmente. Não precisa ser totalmente. E não precisa ser um modelo de negócio de cripto, né? Não. Você Pelo pode contrário. Porra, eu tenho aqui qualquer aplicação para qualquer mercado e eu quero utilizar a blockchain para dar mais governança. Cara, uma coisa que é muito simples, assim. Todo produto que é B2C, você cria uma wallet pro cara. Acabou, virou um produto de cripto. E você fala, vou criar uma wallet pros caras na sua rede. Por sinal, vai ser uma wallet na Arbitrum. Ou vai ser uma wallet na Optimism. Isso basta? Basta. Uau. Se o seu produto tiver... Se a sua ideia for boa, se o seu produto tiver, de fato, um potencial de escala muito grande. Porque o que os caras estão escolhendo, a hora que eles vão decidir como eles vão alocar os dinheiros desses incentive programs, eles vão escolher, obviamente, os que tiverem o maior potencial de trazer, de fato, usuários para aquele ecossistema. Claro. Então, assim, é como se fosse uma visão de um VC, vendo, assim, o seu currículo, a sua expertise, em que estágio de maturidade tá. Então, assim, se você não fez nada, é só uma ideia, você não tem nenhum time tech com você, se você é um founder non-tech, cara, vai ser difícil. Aí eu recomendaria... Mas se para captar com venture capital no Brasil ou fora, a lógica é a mesma. Total. O fundo vai analisar. Exato. Teu track record, vai analisar se você é de primeira viagem, se não. Exato. Então imagina que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que os caras não vão ficar com equity do seu produto. Eles vão te dar dinheiro. Melhor dos mundos. É o melhor dos mundos e é tudo em dólar. Então, assim, valores e quantias que podem parecer significativos pra gente são insignificantes pra eles. Mas dá um exemplo. A gente está falando de ordem de grandeza de quanto? $150 mil. As redes são muito diferentes. Né? Tem umas que têm muito dinheiro e dão muito dinheiro para estágios de maturidade diferentes. Então, acho que assim... Você consegue, desde coisas pequenas... Você consegue citar 1 ou 2 exemplos aqui como indicação? Ou alguma fonte? Tipo, quem está assistindo ou ouvindo agora? O que faz para ir atrás disso? Primeiro passo. Eu procuraria... tá tudo em inglês, primeira coisa. Então, assim, tem que procurar em inglês. É grants. Blockchain grants. Crypto grants. Tá bom. Protocol grants. Layer 2 grants. Assim, algumas que eu vi que estão com um negócio muito grande agora. Acho que tá a maior que eu vi que chamava Cartese. Estão com um programa muito grande, eles estavam também na hackathon do Ethereum lá, então assim, vê as hackathons, né, de cripto que tem, porque essa galera que está investindo em grants programs, todas elas também estão investindo nas hackathons, né? Então eles vão lá, tem um stand na hackathon, tem o prêmio dos caras da hackathon, então eles têm muito dinheiro, eles querem que os desenvolvedores aprendam o produto deles e criem produtos bons ali, entendeu? Genial. Então assim, essa é uma, assim, para todo mundo que tá fazendo qualquer coisa de tech, eu recomendo. Dá uma olhada nesses produtos. E, de novo, não precisa transformar o seu produto numa coisa cripto. Você pode fazer uma parte pequena dele, pensar criativamente, contanto que no seu roadmap você possa mostrar para o protocolo, o ecossistema que você está pedindo dinheiro, que você vai gerar transações para eles no futuro, potencialmente, e, portanto, gerar receita para eles no futuro. É a única coisa que você precisa pensar. Mas tem 1000 formas criativas de fazer isso. Até business que não são, no papel, digitais, podem ter uma entrada digital no futuro e ter isso. Então, se você quiser mesmo um MVPzinho, assim, mostrar e ter algum tipo de conexão, se você já tiver um track record, facilita muito. Tiver alguém que manje de cripto no seu time, facilita muito. Sensacional, cara. Então, essa é uma coisa, que é a questão dos protocolos. Legal. O que mais? A outra questão seria das comunidades. Tá. Então, assim, você tem as DAOs, né, que são as Decentralized Autonomous Organizations, e você tem vários programas de distribuição de fundos dentro do mundo Web3. O principal deles que eu queria falar chama Gitcoin. Né? Então, eu vou dar um exemplo de uma DAO e vou dar um exemplo do Gitcoin. No Gitcoin tem um projeto na Índia que eu acompanho faz alguns anos, desde 2019, chama Atlantis DAO. E eles vêm aplicando para o Gitcoin, que é uma comunidade, há vários anos, desde 2019, eles já receberam mais de $300 mil dos caras, para fazer um produto digital na Índia, non-profit, que ajuda as comunidades a terem reservatórios de água, né, em cidades que têm uma propensão à seca na Índia. Porra, sensacional. E os caras já receberam digitalmente, através do Gitcoin, muita grana, $300 mil, que, pô, pro Brasil isso é muita grana, pra Índia, então, meu amigo, você imagina. E como é que funciona o Gitcoin?
E também recurso dado. Dado. Dinheiro na mão, dinheiro de graça. $300 mil de graça de é 4 muito anos. dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Isso, como é que funciona o Gitcoin? O papel do Gitcoin, e aí tem uma outra que chama Give ETH também, que funciona assim mais ou menos, é distribuir recursos para public goods, né? Bens públicos, bens globais, né? Que estejam desenvolvendo o ecossistema e os valores que essa comunidade acredita. Então você tem várias empresas, inclusive, por exemplo, a Arbitrum, a Optimism, que são essas empresas privadas do mundo de cripto, que doam dinheiro para o Gitcoin para desenvolver certas iniciativas e tal que estão dentro do ecossistema de cripto como um todo. Aí você tem, toda vez que eles vão fazer uma rodada de distribuição, você tem temas específicos que você pode aplicar, tem climate change, tem identidade digital, tem várias coisas assim. E você tem temas patrocinados também, né? Eu quero que vocês construam uma coisa assim, assim, assada, mas qualquer um pode aplicar. E eles operam a partir dessa lógica que chama financiamento quadrático, né? Quadratic funding, que é muito, muito, muito interessante. O que seria isso? Então, você imaginar numa forma de alocação, de tomada de decisão hoje em dia, né? Você tem, num extremo, você tem o cooperativismo, né? Que é uma pessoa, um voto. No outro extremo, você tem o conceito de acionista tradicional, que é uma ação, um voto, né? Então, eu posso ter 10 mil ações e você pode ter 2, e se a gente for votar, eu vou ter... Quanto mais capital você tem, mais relevância. Exatamente. E no cooperativismo, não interessa se o cooperado contribui com R$1.000 ou R$100.000. Perfeito. Eles são equivalentes. Perfeito. Então, você tem esses dois extremos. O financiamento quadrático ele é um meio do caminho entre os dois. Então, como é que funciona? Se você tem 100 ações e eu tenho uma ação, você teria 100 vezes mais poder de voto que eu se fosse uma empresa tradicional. No financiamento quadrático, você tira a raiz quadrada do número de ações que você tem. Então, você que tem 100, a raiz quadrada de 100 seria 10. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, você acaba tendo 10 vezes mais poder de voto que eu, e não 100. Então, é uma forma de você democratizar um pouco, reduzir a centralidade do poder de voto de quem tem mais capital, de quem controla mais capital financeiro, né, de certa forma. É genial. Então, você consegue incentivar a distribuição, a pulverização para mais projetos terem acesso a mais capital. Então, como é que funciona? Imagina, eu sou um doador lá do ecossistema Web3, eu entro em contato com o Gitcoin e falo assim, olha, eu quero doar $2 milhões para o ecossistema, para desenvolver o public goods aqui como um todo. E aí ele vai criar um matching pool, que chama, uma piscina de dinheiro que vai ser pareada com onde os indivíduos, as pessoas físicas, vão alocar o seu dinheiro. Então você incentiva as pessoas físicas a fazerem doações para os projetos também. Então vamos lá, o Gitcoin eles operam por rodadas. Tem uma rodada a cada 3 meses. Então, eles anunciam que vai ter rodada, eles captam doações para essa rodada dos parceiros jurídicos, as PJs. E aí, eles anunciam... Como se fosse uma espécie de âncoras, assim. Exato. Para trazer um volume de dinheiro inicial e dar o primeiro passo. Perfeito. Aí anunciam isso. Aí os projetos vão aplicar. Então, eu tenho um projeto aqui no Brasil de não sei o que, de climate change, vou falar aplicar. Os caras lá na Índia vão lá e vão aplicar. Um fulaninho lá nos Estados Unidos que quer fazer um negócio de identidade digital soberana, vai aplicar. Galera que já está madura, mas quer fazer uma spin-off, o negócio vai aplicar. Non-profit, for-profit, não interessa. Eles fazem uma avaliação, assim, se encaixa com os produtos e tem que ter essa questão de public goods, ou seja, tem que ser um bem público de certa forma. Então não é que é free for all, assim, qualquer coisa pode entrar. Tem os critérios. Uma vez que passou os critérios, você foi validado, você entrou pro pool de projetos válidos. Aí começa a campanha. Eles vão abrir aquela rodada de doações por 20 dias ou 2 semanas. E aí a galera no Twitter... E as doações são por projetos específicos. Isso. Aí como é que funciona? Eles começam a divulgar. E aí você, uma pessoa física, vai receber um monte, vai se entrar lá no site, vai ver, pô, que projeto legal e tal, não sei o quê. Aí você vai colocando no seu carrinho de compras. Aí você chegou lá no final, você tem 20 projetos que você quer ajudar. O que eu sempre faço? Eu faço o mínimo. Eu dou $1 para 200 projetos. Porque o que acontece? Como é essa questão do matching, se eu doar $1 que eu dou, o cara vai receber $20 do matching pool, do doador PJ, entendeu? E se eu doar
$10 ele não vai receber 20, ele vai receber 25. Então a curva é exponencial, de certa forma, é quadrática, né? Então eu contribuo muito mais distribuindo $1 para um monte de gente do que doando 200 para uma. Entendeu? Interessante. Então eu pulverizo o meu impacto, a colaboração, e o matching pool vai sendo pulverizado dessa forma. Então é dessa forma que o Gitcoin funciona. Agora, o último rodada que teve até um fundo da Nova Zelândia de impacto que resolveu distribuir grana deles, um fundo filantrópico, né, que resolveu distribuir grana deles pelo Gitcoin para projetos climáticos. Então, isso, obviamente, imagino eu, não tem a limitação geográfica. Nenhuma. E eles até agora, o Gitcoin, eles estão tentando fazer uma produtização dessa lógica para filantropos, né? Organizações filantrópicas, fundações, né? Imagina se o Criança Esperança fosse assim. Então, mas outra pergunta que me veio na cabeça aqui, meio básica, assim. Tudo bem, então imagina que um empreendedor ou alguma organização qualquer aqui no Brasil aplicou e foi, pá. Como que esse dinheiro chega numa carteira cripto? Chega numa carteira cripto. Ah, legal. E como que, se a empresa precisa transformar isso na moeda aqui, no caso no real, consegue, não consegue? Super fácil. Instantâneo hoje em dia. Você pode tem liquidez, imediata. Chega numa carteira cripto, realiza aquilo, coloca. Exatamente. E hoje, obviamente, tem aumentado de forma exponencial, talvez, o pagamento de várias coisas em cripto. Com certeza. Isso tem vários caminhos aí, é instantâneo no Brasil por conta do Pix, é bizarro, assim. É mesmo? A galera que vem de fora para conhecer o ecossistema do Brasil, para participar de hackathon aqui, eles ficam chocados, porque você pode, assim, eu mostro para os meus amigos, tem um produto lá que eu esqueci o nome agora, mas você faz a transação, no mesmo segundo aparece a notificação do Pix. Uau! Eu passo lá os USDC, ou os Ether, ou o Bitcoin, cai na hora, cara. Que loucura. É uma loucura, os gringos piram, porque isso não existe, cara. O brasileiro não tem noção do que é o Pix em termos de infraestrutura. Assim, tá muitos anos à frente do mundo inteiro. É um case global muito forte. Global. Benchmark global muito forte. Global. Então é muito fácil, assim, para cair na carteira, cara, no mesmo dia, instantaneamente, você pode sacar e fazer as coisas que você precisa fazer. Legal. Falamos dos protocolos, a gente falou das DAOs. Eu falei do Gitcoin, não falei das DAOs. Tem uma outra, de uma DAO que acho que é interessante Fala trazer. De volta o nome, só pra gente... Gitcoin. O outro é o GiveETH. GIVEETH. ETH de Ethereum. Isso. Tá bom. Boa. E tem um case de uma DAO interessante. Tem um amigo meu, um australiano, e tem uma grande DAO, né, um projeto de NFT que chama Nouns, né, como se fossem substantivos. Eu diria que é o maior case de sucesso, assim, de uma comunidade NFT engajada, assim, que não virou um meme ridículo, tipo, o JPEG de macaco, sim, né, sim. Que nem o Bored Apes virou. Uma comunidade muito foda, galera muito interessante, com muito capital. Então, entrei agora para ver, tem $11 milhões na tesouraria dos caras, agora. Né? E para você entrar, né, como é que funciona? É um NFT, eles criam 2 por dia. Que você compra. Então assim, todo dia é um algoritmo que gera aleatoriamente, cada 12 horas tem um novo. Então é gerado uma imagem de um NFT aleatória, seguindo algumas prescrições ali, e é sempre uma pessoazinha assim de óculos. O resto pode mudar, a cor, se tem chapéu, não tem e tal. E qualquer pessoa no mundo inteiro pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Tá bom. Então tá lá, é um public mint. Então você entra no site nouns.whatthefuck, WTF. Entra lá, cada 12 horas tem um leilão de um NFT desse, que é gerado algoritmicamente. O maior é um leilão, quem pagar mais leva. Todo o dinheiro vai para a tesouraria. Eles estão fazendo isso já... Acho que faz 2 ou 3 anos. E já gastaram uma grana. É como se fosse o passe de entrada para essa comunidade. É uma comunidade. Uma comunidade. Ele é 100% cash-in. Para a tesouraria. Perfeito. Então, se você quer esse recurso de tesouraria é aplicado... A comunidade decide. Essa é a grande lógica, entendeu? Então, você vai montando um montante de tesouraria e como membro da comunidade, você pode discutir, participar dos eventos e falar, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eles fizeram várias coisas legais com esse dinheiro já, o Nouns, assim, já
montaram co-branding com marca de chocolate, fizeram um evento físico in real life, pintaram um parque em Nova York. Então, tem várias... A marca Nouns está virando isso, uma marca de sucesso. Acho que a última vez que tinham feito um valuation era mais de 35 milhões de dólares, estava avaliada a marca dos caras. Então, virou um puta case de sucesso, uma comunidade muito legal, assim... Todo lugar que você vai, que você vê os óculosinhos vermelhos, assim, é a marca dos caras, assim. E o membro da comunidade, ele pode aplicar algum projeto ou ação, organização, para levantar recursos para alguma coisa? Você, como membro, Essa você pode propor um uso dos recursos. Então, você vai lá e fala assim, olha, eu tenho essa ideia aqui, porque a gente não faz isso, aí discutem, as pessoas votam, e nessa comunidade é um NFT, um voto, né? Se você tem um NFT, você vota uma vez. Se tem 3 NFT, você vota 3 vezes. Hoje em dia é um leilão, né? Quantas pessoas tem? Quantos NFTs já foram Acho que mais gerados? de 1000. Imagina, tem um a cada 12 horas sendo gerado faz 2, 3 anos. É isso, mais de 1000 aí. Mas tem vários que estão à venda também. A comunidade ativa não é tão grande assim. Mas é uma comunidade significativa. E, por exemplo, para você entrar hoje, o leilão não vai sair por menos de 20 mil dólares. Tá bom. Então esse é o preço que você imagina. Para você entrar na comunidade são 20 mil dólares. Mas aí você tem um pool de 11 milhões aí para propor o que fazer com esse dinheiro. Muita gente usa como ativo, como trade de ativo. Tem. Lá no... Entra e sai, é permitido. É um ativo qualquer, é um NFT. É um NFT. Então você pode comprar para tradear e foda-se a comunidade. Tô nem aí, não quero participar, eu tô aqui para especular no valor do NFT. E uma vez você sendo dono do ativo, obviamente a venda daquilo não vai para a tesouraria, só os novos vão para a tesouraria do negócio. Exato. O ativo vai para você. Só a hora que tem o mint, né? O primeiro. Quando tem os trades depois, não, o dinheiro é seu. Sim. Pronto. E pode ser que eles tenham um creator fee, que chama, né? Tipo, toda vez que tem um trade, 5% vai para tesouraria, uma coisa assim. Tá. Eu não sei, mas pode ser que sim. Mas se pensar assim, muita gente especulou com isso no começo, se deu muito bem, mas é um ativo necessariamente inflacionário, né? A cada 12 horas está criando um novo. Então tem que ter uma demanda constante para isso, que eu ainda acho que ainda tem muita demanda e vai ter muita demanda. É uma comunidade muito legal. E aí você acaba tendo derivadas dessa comunidade. Uma delas chama Public Nouns, os substantivos públicos, que é uma comunidade que também tem esses NFTs que são gerados algoritmicamente, que vão para leilão, e os recursos vão para a tesouraria, mas é uma comunidade voltada para financiamento de bens públicos, que nem o Gitcoin, por exemplo. E aí um amigo meu que faz parte dessa comunidade, um australiano, aplicou para essa tesouraria do Public Nouns, porque ele queria bater o recorde mundial de árvores plantadas em 24 horas. E aí propôs para a comunidade, falou assim, galera, eu quero bater esse recorde aqui, vai custar tanto, os equipamentos, os materiais, vai custar tanto para voar o cara do Guinness World Record lá para Tailândia para verificar e tal, não sei o quê. Acho que no final dava tipo uns 60 mil dólares. Propôs, galera amou, passou por unanimidade. Aprovaram e aí ele bateu o recorde, cara. Fez mês passado e tal, foi animal. Então, assim, um outro exemplo de se a sua iniciativa, a sua ideia também pudesse ser ligada a uma dessas comunidades, você pode entrar numa dessas DAOs e propor uma coisa para o uso da tesouraria, né? Do dinheiro que tem em caixa. Maravilha, Davi. Então, para a gente finalizar aqui, o que eu queria te perguntar, né? Diante de todas essas oportunidades, o que você traz de recomendação ou dica para empreendedores que já estão com seus negócios, suas ideias aí na prática ou no mercado, ou para aqueles que de repente estão numa startup e estão pensando em sair e empreender, quais são os primeiros passos e o que você acha que as pessoas podem fazer como alternativas não tão tradicionais de funding? Vou profundo. Eu acho que o primeiro passo é trabalhar em si. Tem um mentor meu que fala, né? Você quer mudar o mundo? Mude a si mesmo. E começa daí. Como empreendedor, a organização nasce de você, né? Tem uma teoria que chama The Source, né? Você vira a fonte. Então, tudo que emanar de você, a organização vai se tornar isso.
Então, se você quer empreender, se você tem esse sonho, essa visão, você tem essa vontade, já está empreendendo... Inclusive o capital que se atrai. Totalmente. E o sucesso, assim, não quero falar de o segredo, não nessas coisas assim, mas tem uma questão de... Tem um livro muito bom que eu tô lendo agora que chama First Principles and First Values. Que se você está operando a partir da base dos princípios da vida, né, a longuíssimo prazo, assim, que estão aí no universo, no desenvolvimento da vida, né, da realidade, vai haver ressonância, né? As coisas tendem a dar certo. Sim. Não tem fórmula mágica, tem muito trabalho pela frente, mas uma pergunta que eu faço é sempre essa, né? Você está a serviço da vida ou não? A economia regenerativa, né, esse paradigma se define a isso, né? Hoje em dia a gente tem uma economia que ela é extrativista de valor. Ela extrai valor mais do que ela gera. Ela gera valor de uma forma muito estreita para os acionistas e para os fundadores, principalmente. Um pouco para os colaboradores early stage e tal. E gera um pouco de valor para os clientes através dos produtos e serviços de uma forma... Muito pouco se comparar. Essa é a verdade. Muito pouco. É marginal se você comparar, né? E tem uma cegueira, né? Porque a gente tem uma cegueira, hoje em dia, das externalidades ambientais. Ou seja, a gente faz uma conversão de capital ambiental em capital financeiro. A gente está destruindo a biosfera, destruindo a vida na Terra por uma conversão de números num Excel num banco. Que, no final das contas, assim, não significa nada, né? Tem um meme que está circulando por aí faz uns anos, que é uma cena de um executivo de gravata, assim, na frente de uma fogueira e umas crianças, assim, na frente dele e o mundo todo destruído em volta, né? Umas ruínas, assim. E ele fala, sim, crianças, nós destruímos o mundo, mas por um belo instante nós geramos muito valor para os acionistas. Uau! Então, o que minha vida inteira, né, tá ligada a isso, né? Tá com esse propósito de, cara, não é possível que a gente tenha uma visão tão estreita de valor, do valor financeiro, né? E até o livro também tá muito ligado a isso. Como que a gente ajuda as pessoas a repensarem o que é valor, portanto, o que é sucesso, né? Tá cheio de gente aí que, entre milhões de aspas, ganhou na vida, ganhou muita grana, comprou tudo que queria, AP, carro, viagem, e tá se afogando em ansiolítico, antidepressivo, tendo que encher a cara toda noite ou todo final de semana para suportar o vazio existencial. Tenho certeza que você conhece vários que encaixam nessa descrição. Muita gente. Então, assim, se a gente olhar para isso, essa é a imagem de sucesso que a gente quer que as pessoas tenham, que os nossos empreendedores, que os nossos funcionários, que os nossos clientes tenham. Essa é a imagem que, vamos dizer assim, o sistema como um todo se beneficia, porque quanto mais as pessoas querem comprar, mais a economia cresce, mais o PIB aumenta e tal. Mas, na verdade, é uma imagem muito rasa e até destrutiva do que é sucesso. Sim. Né? Eu acho que isso parte muito dessa ausência de valores mesmo, né? A gente perdeu aquilo que antigamente se falava que o que é belo, o que é justo, o que é verdade, né? O que é nobre. A gente não tem mais isso. Isso conecta muito com o que você falou, que é o primeiro passo a pessoa se conhecer. Com certeza. Né? E acho que também, né, pegando carona nessa reflexão, e é incrível, olhar menos para o lado, né? Fazer menos por conta das outras pessoas. Parar de se comparar ou parar de fazer porque alguém está fazendo ou porque alguém espera. A gente acha que alguém espera alguma coisa de nós. Sim. E essa busca, talvez, pela nossa essência, né, cara? Eu realmente acho... não sei se é só profundo o que você está falando, eu acho que é muito verdadeiro. Talvez tenha acontecido comigo nos últimos anos. E é isso, cara. Quando você faz algo num processo de olhar para dentro de si, buscar a tua essência, é um trabalho infinito. A vida toda. Mas quanto mais você vai nessa direção, parece que mais as portas se abrem. Com certeza. E essa questão da atração, você começa a atrair e até a se distanciar ou distanciar de pessoas ou de empresas ou de
que não fazem muito sentido, que não tem ressonância, que não vibram na mesma frequência, talvez. Sim, sim. É isso que eu digo sobre princípios, né? Tem certos princípios fundamentais da realidade, da vida. Se a gente estiver operando de acordo com esses princípios e com esses valores, né? Valores que... Acho que esse é o maior mito que a gente tem. Você perguntar para as pessoas que estão por aí na rua, e você for desconstruindo, você perguntando, mas assim, o que é a vida, né? Qual que é o sentido? Qual que é o propósito? Por quê? Por quê? Por quê? O que é o mundo? O que é, né? De onde surgiu tudo isso? Quem sou eu? Você vai, acho que menos no nível individual, mas no nível geral, você vai começar a entender que a maioria das pessoas tem hoje em dia internalizado uma de duas narrativas. Ou é uma narrativa de, eu sou religioso, Deus criou o mundo e eu tô aqui pra servir Deus e tal, não sei o quê, e tá tudo certo. E uma outra narrativa de, não, a vida não tem um sentido intrínseco, um propósito, né? O universo Big Bang, e aí os átomos foram se colidindo, formaram a Terra, uma sopra primordial, a vida começou a evoluir, os seres humanos são um evento aleatório na evolução, a consciência é só um epifenômeno neural, e a vida não tem nenhum sentido ou propósito intrínseco. E nós, como seres humanos, atribuímos a ela, né? Como seres conscientes, nós temos o poder e o direito de atribuir sentido para nossa própria vida. E eu acho que essa é a tese do Yuval Noah Harari, né? De certa forma. E é uma mentira. É uma mentira, assim. Acho que essa é a maior mentira que já foi contada na história da humanidade e que está na raiz do problema que a gente está enfrentando hoje em dia na polarização política, da destruição do clima, da falta de coordenação para problemas complexos. Essa é a mentira, que a vida não é sem propósito e sem sentido. O universo, numa visão cosmológica mesmo, ele tem princípios fundamentais e valores fundamentais, sendo o amor, a verdade, a beleza, a justiça. Essas são verdades universais. Isso transcende religião, transcende geografia. Tudo. E se a gente poder... Gerações e tudo. Tudo. Se a gente conseguir se conectar com essa verdade, novamente, uma verdade, o resto muda. A gente opera de uma forma diferente, porque a gente não consegue, num universo morto, a gente consegue extrair valor dele, destruir ele, explorar, porque eu estou justificado, porque é tudo morto, também sou um aleatório, são esses neurotransmissores aqui dando essas sensações e foda-se. Num universo vivo, num universo com propósito, com direcionalidade, que está se desenvolvendo desde o menos complexo até o mais complexo, até o mais consciente, até o mais amoroso, até o mais vivo. Como que a gente vai ser contra a vida num universo que claramente a direção de desenvolvimento desse universo é a favor da vida? Como você vai ser contra a vida? Então, assim, voltando para o começo da pergunta, você quer empreender, você tem um sonho de fazer uma coisa? Trabalhe em si mesmo. Entenda as suas crenças, os seus traumas, os seus vieses, suas barreiras, suas limitações, o seu contexto, com quem você anda, quem está te influenciando e qual é a vida que você quer ter, o que te chama, qual que é a sua direcionalidade, né? E como você quer estar a serviço da vida e do seu chamado. E se você conseguir entender e trabalhar isso, e assim, como você falou, é uma jornada sem fim, é de vida inteira. Mas, como diriam os chineses, a marcha de 10 mil passos começa com o primeiro. Tem que dar o primeiro e entender e trabalhar, e se você tiver de fato coerente nesse caminho, as coisas vêm, cara, as coisas vão acontecer, você atrai as pessoas certas, as pessoas sentem a diferença da sua atitude, do jeito que você vê a vida, você começa... Quem tá nesse tipo de entendimento, de realidade, de propósito também, começa a perceber isso em você. E você começa, de fato, a estar convivendo mais com essas pessoas e menos com as pessoas que estão na lógica. Você quer empreender pra quê? Pra ficar rico, pra ganhar grana, quero comprar uma mansão. Naturalmente, as peças vão se encaixando. É muito louco. E não tem papo aqui, realmente, o segredo, aquela coisa. Mas é fato. Né? Só quando você vive ou tá vivendo um pouco disso que você consegue dizer. Mas, enfim, cara, muito obrigado. Queria agradecer, queria dizer que, se não mais, um dos papos mais legais, curiosos, por que não profundos, que a gente teve aqui. Muito bacana, parabéns pela tua jornada. Eu acho que, cara, esse tipo de conversa tem que chegar, né? Meu propósito aqui, quem sabe, é fazer com que essas mensagens
essa especificamente chegue a milhares de empreendedores no Brasil inteiro e, de alguma maneira, toque as pessoas. Então, cara, obrigado pela tua sinceridade e honestidade intelectual. Parabéns por tudo. Valeu. Valeu, Zé. Obrigado. Vou deixar para a galera que quiser referências de conteúdo para aprofundarem mais no que eu falei. Boa, pode ser? Vamos lá, lógico. Então, primeiro, vou fazer o shameless plug Vai. aqui. Mostra aí, ó. Sociedade da Escuta. Acabou de ser lançado aqui no Brasil. A tradução feita por mim. Acho que fala muito desses temas. É um livro muito interessante. Mostra primeira referência aí, Sociedade da Escuta, pela editora Fluente, está disponível online aí na Amazon também. Maravilha, essa versão, esse exemplar aqui é meu, com uma dedicatória. É isso aí. Show de bola. E essa é a única referência, infelizmente, que eu vou dar em português. As outras 3 que eu queria compartilhar são em inglês. A primeira é um podcast que eu vi essa semana com o Daniel Schmachtenberger, num canal no YouTube que chama Before School. Muito, muito bom. São 3h30. É só pedrada existencial, assim, mas é de mudar a vida. Esse é brabo. Brabo. Você tem que estar... Esse tem que estar pronto, cara. Pronto para escutar. Eu peguei sábado passado, peguei a bicicleta aqui em São Paulo e fui rodar a Marginal, fiz 50 quilômetros de volta ouvindo, assim. Se tiver com a cabeça meio cheia de dúvida, vai balançar. Vai balançar. Pode ser bom ou pode ser ruim. Esse é um. E aí, 2 livros... Eu falei do Harari, né, e do Sapiens e tal, que quando eu li, para mim foi um livro muito forte e senti que mudou minha vida, assim, em termos de entendimento. E foi ao longo do processo que eu fui desconstruindo também um pouco das falácias. Ele fala muita coisa verdade no livro, mas acho que tem um entendimento errado de certos princípios. Um livro que eu acho que decompõe bem o Sapiens e o trabalho do Harari chama The Ascent of Humanity. A Ascensão da Humanidade, de um cara que chama Charles Eisenstein. É um catatal também, acho que são mais de 400 páginas, mas é muito, muito bom. Ele conta uma história da humanidade, né, ao longo dos milênios, aí, muito mais interessante e profunda do que o Harari, do que o Sapiens. E o último é esse que eu já falei, que eu inclusive nem terminei, mas já tem sido assim, top 5 livros que eu já li na minha vida, que é o First Principles and First Values, de um cara chamado David J. Temple. Também esse é brabo demais. Então ficam aí as dicas. Cara, maravilha, uma aula. Obrigado, Davi. Valeu, cara, show. Muito obrigado pela companhia no episódio de hoje. Fico feliz em poder trazer insights e colaborar na sua jornada. Se você curtiu esse conteúdo, pode assinar gratuitamente nossa newsletter. Você vai receber toda semana um e-mail com conteúdo top sobre esse universo de acesso a capital e captação de recursos. É só entrar no site www.outcast.capital e deixar seu e-mail na caixinha da newsletter. Um abraço.